Vamos abrir a Bíblia lá no trecho que a gente está tratando já há um tempo, Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Você lembra que semana passada a gente falou sobre os 3 primeiros aspectos do fruto do Espírito: amor, alegria e paz. E a gente frisou que o Evangelho gera mudanças no coração. E nós vamos falar sobre os 3 próximos aspectos, que é longanimidade, amabilidade e bondade. Mas eu quero ler junto com os irmãos esse trecho, tá? Só para você lembrar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Irmãos, como eu falei, nós vamos ficar nos 3 do meio ali. Nos 3, depois dos 3 primeiros, né, são divididos de 3 em 3. Então, hoje, né, longanimidade, benignidade e bondade. O que o Evangelho faz em nosso coração? O Evangelho muda muitas coisas. Deixa eu só pedir uma ajuda aqui. O que o Evangelho faz? Ele muda várias coisas, muda o meu coração, mas ele muda também os meus relacionamentos, o tratamento que eu dou aos outros. Você sabia disso? É por isso que quando alguém recebe Jesus, quando alguém começa a servir Jesus, ele muda também o modo como ele trata as pessoas. E esses 3 aspectos aqui são imprescindíveis para a gente entender o que acontece no seu e no meu coração. Não é no coração dos outros a princípio, mas no seu e no meu, quando a gente tem Jesus. A gente poderia dizer assim, como descrever o caráter de Jesus? E ainda, talvez uma pergunta que nos pegue ainda mais é, como eu imagino, ou como eu quero que os outros me tratem? Você lembra que Jesus fala que, do modo como você quer que os outros te tratem, o que a gente tem que fazer? Tem que obrigar, chacoalhar a pessoa? Não, do modo que eu quero que os outros me tratem, eu trato os outros também. E esses 3 aspectos, irmãos, eles vão falar muito ao nosso coração. Eles vão, talvez, ser um diagnóstico, um raio-x de Deus para as nossas vidas, para a gente entender se a gente realmente está tratando os outros do jeito que a gente quer ser tratado. Qual é o primeiro deles? Longanimidade. A ideia é paciência, né? Ou longo ânimo. Mas a definição dela é interessante. Essa palavra, a palavra no original que é traduzida por longanimidade, ela tem a ideia de refrear a ira, de segurar a ira. Sabe quando você quer explodir, mas você respira, você conta até 10, às vezes você conta até 100, e tem dias que você tem que contar até 1000, né? Tem dia que você perde a conta, né? Você já se perde. Mas é essa ideia, de refrear a ira, de segurar. E normalmente, no Antigo Testamento, ela era usada para se falar sobre Deus, quando Deus refreava a sua ira. Você já deve ter ouvido essa expressão, Deus é longânimo, ou Deus é tardio para se irar. Você lembra dessa expressão? Deus é tardio para se irar. É este aspecto que está sendo frisado sobre Deus aqui. Qual que é a condição? É que Deus não é justo? Não, Ele é justo. Ele pune o pecador. Mas Ele é gracioso? Também é gracioso. A longanimidade, esse tardio para se irar, fica no meio entre Deus pesar a mão e Deus ser gracioso. Você vê Deus fazendo isso há muito tempo. Você pega lá os profetas falando para o povo de Israel, Deus vai falando que o copo da ira dele está se enchendo. Não sei se você lembra disso. Deus vai falando, olha, para vocês se arrependerem, se converterem, mudarem seus caminhos. E o povo de Israel, você sabe que ele continua sendo rebelde, né? Até que chega a hora de Deus pesar a mão sobre o povo de Israel com algumas coisas que talvez você se lembre. Mas essa ideia de longanimidade é a ideia de Deus se refreando a sua ira, esperando. Não é que Ele não é justo, mas Ele vai esperar. E, gente, aqui já é um ponto importante para a gente pensar sobre longanimidade. Algumas pessoas estão vivendo na longanimidade de Deus, ou seja, estão longe de Deus, estão pecando, estão escondendo pecados, estão vivendo de uma forma que desagrada a Deus, e porque Deus ainda não pesou a mão, acham que estão certas. Então, já vale para você olhar para o seu coração. Deus é longânimo, Ele é tardio para se irar, mas a Bíblia diz que Ele é grande em força.
O Senhor Deus segura a justiça dele, mas uma hora ele faz com que a justiça aconteça. Ele é longânimo. Às vezes ele pode estar refreando, segurando a ira, né? Mas ele ainda assim continua justo. E o que eu aprendo para mim? Todo que segue Jesus tem que aprender a ser longânimo. Todo aquele que busca servir o Senhor precisa ser longânimo. Agora a gente tem algumas dificuldades para ser longânimo, para ser paciente, para ter longo ânimo. E a primeira delas que eu acho, pelo menos que eu vejo, é que a longanimidade ela é atacada pelos meus autopecados. Eu falei isso numa mensagem, não sei se você lembra, autopecados é aqueles pecados em que eu olho para mim e acho que estou certo em fazê-los. E um deles é a autojustificação. Quando você vê alguém irado, alguém que não está sendo longânimo, paciente, normalmente ele se autojustifica. Não, eu fiz porque fulano mereceu. Eu falei porque não podia me aguentar. Ou, às vezes, a pessoa até reconhece que errou, mas dá aquela desculpa esfarrapada, né? Não, eu não me aguentei, eu sou assim mesmo. Mas autojustificação é pecado. É o que eu chamei de autopecado. Né? E a ira é essa reação à injustiça. Mas Deus te chama a ser longânimo. Sabe por quê, irmãos? A gente foi também criado que eu digo assim, a cultura do mundo, o nosso próprio ego, a gente não entende a importância de refrear a ira. Não entende a importância. Então a gente acha que tem que falar na hora que quiser e falar o que os outros precisam ouvir. Tem aquele ditado que diz, quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Mas mesmo que a gente não ouça, mesmo que a gente tenha poder, não, eu consigo bancar aqui, ainda assim, isso é estar distante do Senhor. O Senhor é longânimo e te chama para ser assim. Sabe quem que atende ao chamado da sua ira todo o tempo? São aqueles que estão distantes de Deus. 2 Timóteo, você pode ler depois, mas no capítulo 3, versos 1 a 4, diz que virá tempos trabalhosos, em que as pessoas serão egoístas, amantes de si mesmos, e vai descrevendo várias dessas coisas, de gente que não refreia a sua ira, gente que fala o que quer, que faz aquilo que quer. Agora, quando a gente começa a praticar a longanimidade, a gente aprende uma coisa, irmãos, não é que nós não sabemos o que é certo ou errado, não é que a gente começa a fingir que o que aconteceu de errado está certo. Não é uma inversão, como acontece no mundo às vezes, não. É que o longânimo, ele é justo, viu? Você entrega, você vai ver o Senhor trabalhando com justiça. E às vezes não é como a gente quer. Às vezes a justiça de Deus não é do jeito que você imagina. Quem sabe ele vai falar para o fulano que ele está errado, mas vai falar para você também. Talvez por isso a gente fuja tanto da entrega ao Senhor. Mas todo aquele que tem desenvolvido nele o fruto do Espírito, começa a ser longânimo, refreia a sua ira, entrega para o Senhor, que é o justo juiz. Eu repito a perguntar, o que você precisa entregar para o justo juiz? Eu espero que você consiga, que você vá em oração diante de Deus, e aquela causa injusta, você consiga colocar na presença dEle. O outro aspecto, a benignidade. Palavra difícil de falar, né? Benignidade. E aí eu usaria uma tradução já diferente, que é amabilidade. Mas se você, coloca ali o texto, Willis, se você ler, os irmãos que estão em casa vão ver na sua tela, você vai perceber que é muito parecido com a palavra bondade, né? Gálatas 5:22. Benignidade e bondade. Tanto é que são palavras, vamos dizer assim, irmãs gêmeas, né? Não é gêmea porque não é idêntica, mas são irmãs. Benignidade e bondade. Mas o que essa palavra tem a ver? Qual que é a diferença? Poderia começar diferenciando assim. Benignidade é algo que começa no coração, um tratamento interno aos outros. E a bondade tem mais a ver com a ação, com aquilo que eu faço. Talvez seja uma pequena diferença, mas enfim, talvez por isso benignidade é chamada de amabilidade. Algumas traduções trazem delicadeza até, doçura, brandura. O que é a ideia disso? É de alguém que trata os outros bem, alguém que é amável. Gente, e quem é amável, a gente sabe que é amável, né? Não precisa forçar, é natural, natural não, né? Mas é do caráter, sai de dentro, do jeito que trata, porque
às vezes é até uma reação, a gente é amável até numa reação que a gente tem para com os outros. E se a gente não é amável, escapa da gente também nossa maldade. Posso dizer para você, certamente você não é totalmente amável, mas que você e eu possamos sair daqui desafiados pelo Senhor, quem assistiu o culto também, quem está em casa, desafiados pelo Senhor para se tornar mais amável. Sabe qual é uma das dificuldades que eu me lembro aqui? Que a gente acha que quem é amável é bobo, é ingênuo. A gente acha isso do outro, mas muitas vezes de nós. Vou tratar o outro bem, ele não me trata bem. Você já não pensou isso? Vai dizer que nunca pensou, talvez pensou até essa semana. Eu fico tratando bem o fulano, quando eu vejo o fulano está falando mal de mim. Não é assim? Eu faço bem, eu ajudo quando precisa. Quando eu preciso, cadê que o fulano me ajuda? A gente acha, muitas vezes, que quem é amável, vou usar só essa palavra agora, para não ficar confundindo, mas é a ideia de benignidade, amabilidade. A gente acha que quem é amável sempre sai perdendo, sempre sai perdendo. Mas eu aprendo com Jesus que eu sou chamado para ser amável, que Ele quer que eu seja assim. Vai lá em Lucas 6, versos 32 e 33, rapidamente, você vai entender um pouquinho sobre o que Jesus quer, como Jesus quer que você ame os outros, ou seja, amável. Diz assim: se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que vos amam, né? E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Qual que é a dificuldade aqui? Eu apontaria que a amabilidade nunca é natural. Talvez você pense, não, mas eu sou uma pessoa amável, eu trato bem aquele meu amigão, eu trato bem aquela pessoa boa, mas o chamado de Jesus não é para tratar bem pessoa boa. Pessoa boa a gente trata bem naturalmente. Aí Jesus fala aqui, se amardes só os que vos amam, que recompensa tereis? Ser amável é amar além, não é só quem te ama, quem é bonzinho com você. E essa amabilidade, essa capacidade de tratar bem quem te trata mal, não é natural nem a você nem a mim, nunca, nunca. A gente não é amável naturalmente. Jesus ainda diz, lá em Lucas também, que nós somos maus. Ele está falando para os que estão ouvindo ele, os fariseus, os discípulos, ele fala, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, ele fala o seguinte, olha, você é mau, eu sou mau, mas ainda assim eu faço coisas boas. Sabe o que a gente acha muitas vezes? Que nós, por fazermos coisas boas, nós somos bonzinhos. Não somos, irmãos. Naturalmente a gente não trata bem quem nos trata mal. Não é verdade? Não é assim contigo? É assim comigo, pelo menos. Mas é um desafio ser amável, porque é o fruto do Espírito para nós, porque é chamado de Jesus, fazer bem a quem te faz mal. A prática desse fruto, dessa parte do fruto, vai tornando a gente parecido com o próprio Deus. Essa é a grande questão. Aí a gente começa a entender que o amável, ele não é ingênuo, ele não é bobo. Sabe por que ele não é bobo? Porque ele percebeu que ele vai ganhar muito mais sendo parecido com Deus, do que retribuindo o outro que merece a porrada também, a palavra dura também, a aspereza. O amável, ele não é bobo, porque ele está olhando para o Senhor, e ele está percebendo que é mais valioso ser parecido com Jesus, do que ganhar a discussão, do que rebaixar o outro. Entende? Pode até parecer bobo aos olhos do outro ali. Às vezes até pode se sentir assim, mas ele consegue investir a longo prazo no caráter dele. Olha Lucas 6, verso 35 e 36, para você entender bem qual que é essa ideia. Amai, pois, aos vossos inimigos. Olha, isso é ser amável, viu? Se você tem dificuldade de entender o que é, amai vossos inimigos, fazei bem, emprestai, sem nada esperardes. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, ó a palavra aqui, ó, Ele é amável, até para com ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Entendeu a ideia? Como diria-se hoje em dia, pegou a referência? Deus é benigno.
E se você for assim, você vai ser como o vosso Pai, que é misericordioso. Quando você se torna amável, você se torna parecido com o Senhor. E não há recompensa maior do que ser parecido com o Senhor. Ser amável traz galardão, irmãos. Muitas das nossas recompensas diante do Senhor é porque a gente é amável. E uma outra coisa, para se você ainda não se convenceu que é melhor, que você não é ingênuo não, que você não é bobo porque você é amável, Lucas ainda no capítulo 6, nós pegamos essa parte para lembrar sobre a amabilidade. No verso 31, diz assim: como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Sabe o que ser amável faz? Constrói um relacionamento de amor ao meu redor. Talvez você pense assim, nossa, mas eu estou num ninho de cobra. Eu estou num local aqui, no meu trabalho, às vezes na minha vizinhança, na minha casa, que está complicado. Sabe o que você faz? Não deixa barato não. Vai lá e seja amável. Porque do modo que você quer que os outros te tratem, você trata os outros. Então, ser amável constrói um relacionamento de amor ao meu redor. Está aí a explicação, porque muitos de nós só vivem na briga. Talvez possa não ser o seu caso, mas se você está plantando maldade, rancor, não espere receber ao seu redor bondade, né? A menos que haja cristãos aí do seu lado, que estão ouvindo essa mensagem, então vão viver assim, mas que seja você o plantador de amabilidade, porque do jeito que eu quero ser tratado, eu trato os outros também. Ser amável, irmãos, é mais difícil do que a gente imagina, sabe por quê? Porque passa não só pelo que a gente faz, pelo que a gente projeta, amanhã eu vou fazer tal coisa, mas pelas nossas palavras, até pelas nossas reações. É o que a gente fala até sobre alguém quando ele não está no ambiente. Quer ver? Você já entrou num local que você percebeu que não era bem quisto ali? Você entra, as pessoas te olham, às vezes você vai em algum local, a pessoa vira a cara para você, e aí você sabe, ninguém falou, mas você sabe que você não é bem recebido ali. Né? A amabilidade, irmãos, parece que dá para sentir no ar, vamos dizer assim, porque a gente percebe. E por que as outras pessoas não perceberiam a sua amabilidade também? Por que as pessoas ao seu redor não perceberiam? Percebe também. Enfim, ser amável é vencer o mal com o bem. Romanos 12, 21 nos ensina isso. Tem mal acontecendo, pessoas estão te tratando mal, aprenda uma coisa, você vai vencer aquele mal sim, mas com o bem, fazendo o bem. Você vai aproximar aquele que está distante, orando, abençoando, sendo amável. Jesus diz para a gente até bem dizer quem nos maldiz. Descobri que fulano está falando mal de mim. Então vou encontrar algumas coisas boas para falar dele. Isso não vai ficar barato, eu vou falar bem dele. É difícil? É impossível, na carne é impossível. É só um fruto do Espírito mesmo no seu e no meu coração, para a gente conseguir ser assim. Mas, gente, a recompensa, você está investindo a longo prazo a ser amável. E talvez, se alguém ainda não está convencido, vamos ver qual que é o contrário. O contrário de amável é aquele irado, aquele que responde, aquele que fala o que quer, que faz a maldade. Esse não é bobo, esse não é ingênuo, porque ele está sempre por cima. Quer ver o que a Bíblia ensina sobre ele? Provérbios 17, 13. Que não seja assim com você, que não seja assim comigo. Provérbios 17, verso 13. Olha o que diz sobre aquele que trata os outros maldosamente. Ou seja, que ele é o contrário do amável, né? Quanto àquele que torna o mal por bem, você lembra que o amável, ele vence o mal com o bem. Vem o mal para ele, ele responde com o bem. E agora aquele que vem o bem e ele responde com o mal. O que vai acontecer com ele? O contrário do amável. Aquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Gente, vou fazer um comentário aqui. Você já viu aquela pessoa que só está envolvido em problema? A pessoa você conheceu há 10 anos, tinha problema. Era problema com o vizinho, aí mudou. O outro vizinho deu problema também. E o fulano, e quando vê, já está falando de outra pessoa. Mas como assim? Será que o mundo inteiro? Que às vezes alguém pode nos dar problema, verdade. Mas o problema o tempo inteiro. Quanto àquele que torna mal por bem, o mal não se apartará da sua casa.
Está achando que o amável é bobo? Bobo é quem só vive falando e fazendo mal para os outros, porque ele vai vivendo numa rotina de maldade o tempo inteiro. Lá em 2 Timóteo, você não precisa abrir, mas você anota, depois você lê. 2 Timóteo 3,13, fala praticamente esse mesmo sistema. Os maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você quer construir algo na sua vida? Você quer construir relacionamentos saudáveis? Seja amável, por mais que as pessoas do seu lado não sejam. Você, no mínimo, está investindo a longo prazo, está colocando em você o caráter de Jesus, sendo trabalhado por Deus. E aí a gente vai lembrar de Lucas 6,31. Como você quer que os outros te tratem, assim você trata os outros também. Amor, gente, constrange. Começa com o amor de Jesus. 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Se Ele morreu por todos, logo todos morreram. Ele foi amável. Mas nós também podemos constranger os outros com o nosso amor, com a nossa amabilidade, com a nossa brandura, com as nossas palavras de bênção para os outros. É uma força maior do que esganar, que às vezes dá vontade, não é? Mas é muito mais poderoso do que esganar, do que falar, do que rebaixar o outro, é ser amável. Que eu e você possamos aprender isso. E a terceira parte, o terceiro aspecto de hoje, sobre o Evangelho gerar mudanças nos meus relacionamentos, é a bondade. Se a amabilidade é algo do tratamento com os outros, a bondade é algo direto, é uma prática direta, é uma ação direta que eu posso fazer com os outros. No Antigo Testamento, novamente, essa palavra bondade, essa ideia de ser bom, era aplicada diretamente a Deus. E até Jesus, ele entende isso, ele usa isso, né, vamos dizer, quando o jovem rico vai falar com ele. Não sei se você lembra dessa colocação. O jovem rico vai conversar com Jesus e fala, bom mestre. Jesus fala, por que me chama bom? Só um bom que é Deus. Porque Jesus está mostrando o ensinamento que havia no Antigo Testamento. Bom mesmo é Deus. Mas a gente pode ter atos de bondade se a gente caminhar com Deus. Ou seja, toda bondade emana do Senhor, mas você consegue ser bom também. Eu diria que a gente tem algumas dificuldades também para entender bondade. O mundo parece que distorce aquilo que o Evangelho traz para nós. Mas hoje em dia a bondade está sendo muito associada com a ideia de conseguir uma salvação. Se você é bom, você vai para o céu. Você já deve ter ouvido isso também, né? Faço bondade. Até na brincadeira a gente vê isso. Alguém faz algo bom, você fala assim, ganhou um tijolinho no céu. Você já ouviu essa? Agora você ganhou um cômodo no céu, quando a bondade é maior. Porque está associado ser bom com ser salvo. Isso não é assim. Nós não somos salvos por nossa bondade. Nós somos salvos pelo sacrifício e bondade de Jesus. Um outro problema sobre bondade é que alguns acham que já nascem bom. A Bíblia diz que nós nascemos pecadores, nós nascemos maus. Vou lembrar novamente a palavra de Jesus. Ele fala, vós sendo maus sabem fazer coisas boas. Não é porque você faz bondade que você é bom. Não é porque eu faço coisas boas. Eu sou inerentemente mau até receber o Senhor Jesus. E hoje em dia, um outro problema da bondade é que bondade se tornou uma propaganda pessoal. A pessoa vai fazer algo bom e usa a bondade como propaganda, né? Vai lá para a África e volta da África com um book, porque já tirou foto ajudando os outros, os coitados. Tá? Jesus fala, quando você fizer algo bom, você não fica falando para os outros, não. Nós temos um problema assim com bondade. Aí essa bondade às vezes se torna até maldade em constranger os outros. Né? Parece que eu sou superior porque estou ajudando, estou fazendo algo bom. Mas o que é essa bondade do fruto do Espírito? Para eu e você entendermos. Ela pode ser traduzida como generosidade. A bondade do fruto do Espírito é um amor que doa, que está disposto a fazer o bem, a doar para os outros. Aí eu vejo um problema, irmão, sabe por quê? Porque para eu estar disposto a doar aos outros, eu não posso estar apegado àquilo que eu tenho. Os meus bens materiais não podem ser ídolos para mim, não podem ser coisas que eu venero, porque tudo aquilo que você tem e não pode dar, é isso que tem em você. Sabia disso? Se você tem algo que você não pode abrir mão, um bem material, é sinal que esse bem material é seu dono, não é o contrário. E para eu ser bom, para eu ser generoso, eu preciso me colocar diante de Jesus para que morram esses ídolos na minha vida.
Para você ter ideia como é difícil ser bom, ser generoso, todas as vezes que essa palavra, ela não aparece muito, mas todas as vezes que ela aparece no Novo Testamento, é sempre para se referir a alguém que já é regenerado, alguém que já é salvo, que já tem Jesus. Porque ninguém que não tenha Jesus consegue ser generoso de verdade. Inclusive, essa generosidade se aplica plenamente a Jesus. Ele mesmo fala que não veio para ser servido, mas para servir e dar. Aí a ideia de bondade, doar, dar a sua vida em resgate de muitos. Você quer ser bom? Comece a perceber aquilo que você pode fazer de bem para os outros. Comece a ser generoso. Comece a olhar para as necessidades dos outros. Algumas pessoas enxergam o mundo da seguinte maneira: o que eu posso ganhar aqui? O que fulano pode fazer para mim? E você percebe que a maldade, o contrário da bondade, vai tomando espaço na vida. Porque ele se torna amigo de alguém se esse alguém pode fazer alguma coisa para ele. Talvez você já tenha sido assim, espero que não seja mais, mas você já deve conhecer alguém assim. Só se aproxima para receber algo em troca. A pessoa que é bondosa não é assim. A pessoa que é generosa, ela ajuda os outros. Ela enxerga o mundo de modo diferente. Tanto é, irmãos, que é sobre generosidade que Jesus está falando, sobre os nossos olhos. Ele compara a ideia de olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, forem trevas, todo o teu corpo terá trevas. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que quando eu sou generoso, quando eu sou bondoso, a minha vida começa a expressar essa generosidade, essa bondade também. Irmãos, como é maravilhoso ver alguém que tem posse sim, mas que é desprendido daquilo, que ele consegue doar, consegue abençoar os outros. E não pense naquele rico milionário. Você e eu temos, nós podemos ser generosos. Paulo, para citar lá em 1 Timóteo 6,18, ele está falando aos ricos. E ele fala assim: olha, ricos, pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos e prontos para repartir. Para eu ser bondoso, eu tenho que estar disposto a abençoar os outros com o que eu tenho. O que você tem nas suas mãos? Eu tenho tais e tais recursos, eu tenho tais e tais habilidades. Não tenho nada, mas você tem uma palavra que você pode dar para o outro e abençoá-lo. Então você pode ser bondoso, você pode ser generoso. Mas muitas vezes, irmãos, nós não somos generosos. Muitas vezes a nossa palavra é de destruição, a nossa ação é de tomar ao invés de dar, porque os nossos olhos são trevas, e aí toda a nossa vida está em trevas. Como que é contigo? Lembra que hoje o Evangelho muda os meus relacionamentos. Comece a ser generoso lá na sua casa, generoso lá no seu trabalho, e você vai perceber como Deus vai abençoar. Deus enriquece o generoso. E enriquece aqui não é no sentido de tornar milionário, não. Mas Ele enriquece de boas obras. Ele enriquece de um olhar transformador, de um coração mais grato. A gente não precisa ajuntar mais, irmãos. A gente precisa doar mais, abençoar mais. Você não precisa receber mais elogios, você precisa dar mais elogios. No momento, abraços não são possíveis, né? Mas quando forem, você não vai precisar de mais abraços, vai precisar dar mais abraços. Entende? Jesus te chamou para isso. Quando o meu caráter, quando eu começo a tratar os outros assim, eu sou muito mais abençoado. Eu sou muito mais abençoado. Eu me lembro que aconteceu uma certa vez, eu já fui abençoado algumas vezes com ofertas. Às vezes uma outra pessoa chega e me dá oferta. Já me aconteceu de uma pessoa estar precisando, não falar para ninguém, uma pessoa chegar e falar: senti no coração te dar uma oferta. Benção, que glória a Deus isso, né? Ganhar essa oferta. Eu percebo, irmãos, que parece que Deus, Ele usa cada servo dele sem avisar o outro muitas vezes. Como se Ele tivesse ali agentes dele, e na hora que Ele quer, Ele usa um para abençoar o outro. E teve uma vez que tinha um pastor que eu conhecia que estava necessitando. Isso foi há um bom tempo atrás, eu morava lá no Rio Grande do Sul ainda. Ele estava necessitando, ele estava com dificuldades de saúde na família, e eu comecei a orar por ele, né? Comecei a orar, e de repente me veio à mente assim: olha, por que eu não posso abençoá-lo? Financeiramente mesmo. Eu sabia que ele estava com dificuldades, e filho doente, algumas situações assim, difíceis. Então eu conversei com a Anne, a gente resolveu dar uma oferta para esse pastor. E eu falo isso, irmãos, não para me engrandecer, porque eu já fui muito mais abençoado, mas só para você entender qual que é a ideia de abençoar e ser abençoado.
E aí eu fui entregar a oferta para ele. Não queria constrangê-lo, pedi o número da conta, fui lá depositar. E quando eu estava depositando aquela pequena oferta para ele, me veio à mente esse processo todo, de como Deus levanta pessoas para abençoar outros, como Deus já fez isso comigo. E quando eu estava colocando a oferta, eu pensei, Deus resolveu me levantar. Quando eu estava orando por aquele pastor, pela sua família, parece que Deus falou assim, bom, eu vou usar você então para abençoá-lo. Gente, que honra, que honra. É melhor abençoar do que ser abençoado, sabia? É melhor dar do que receber. Jesus já falou isso. Não sei se você já teve a oportunidade, como é bom poder abençoar os outros, como é bom poder ser generoso. Paulo fala a Timóteo, enriqueçam de boas obras. Se você é generoso, se é bondoso, você vai ser rico sim, rico da graça de Deus, das boas obras. Alguém que é bondoso, irmãos, é muito mais abençoado do que aquele que retém, que segura tudo para ele, que é egoísta, egocêntrico, que seja assim contigo e comigo. Eu quero ter mais oportunidades como essa, foram poucas, fui muito mais abençoado na verdade, mas que você possa também estar aberto para isso. Vamos relembrar então? A longanimidade, a amabilidade e a bondade, no caso, ser generoso, são aspectos do fruto do Espírito, que Deus vai trabalhando em você, vai trabalhando em mim e vai mudando o jeito que eu trato os outros, vai mudando o jeito que eu lido com os outros, e Deus vai construindo ao meu redor aquilo que Ele deseja para a honra e glória dEle. Eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte, lá na sua casa, lá no seu trabalho, amanhã você que vai sair para trabalhar, ou você que estará num ambiente virtual, agora tem muita gente trabalhando virtualmente ou estudando virtualmente, saiba que você está indo lá como alguém que tem o fruto do Espírito. Talvez você indo para a sua casa hoje à noite, alguém que tem o fruto do Espírito, alguém que é longânimo, alguém que é amável, que é bondoso, que vai ser um agente de transformação lá onde você estiver. Você está indo imbuído desse chamado do Senhor, de ser alguém transformador, com generosidade, com amabilidade, com refrear a ira, e as pessoas ao seu redor vão começar a perceber a ação do Espírito de Deus na sua vida. E isso acontece, irmãos, e Deus pode transformar a realidade ao seu redor. Entregue ao Senhor tudo o que está acontecendo, eu tenho certeza que Ele vai trabalhar. Mas sabe qual é a nossa maior surpresa? Muitas vezes nós estamos orando, como eu estava orando por aquele pastor. Nós estamos orando, Senhor, muda a vida, muda o que está acontecendo. E Deus fala assim, bom, eu vou usar você. Talvez você esteja orando pela sua casa, pelo seu trabalho, pelos seus relacionamentos. E a resposta de Deus é, Deus quer usar você, viu? Deus quer usar você sendo longânimo, você sendo bondoso e sendo amável. E eu também, é claro, né? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, encerrar esse tempo juntos, nos colocando na presença dEle. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nossas vidas. E eu quero pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos longânimos, sermos amáveis, Senhor. Sermos pessoas que realmente te buscam, Senhor, com tudo aquilo que a gente puder, com todas as nossas forças, Senhor. Abençoa cada irmão nessa noite. Dá para nós, Senhor, essa capacidade de ser mais longânimo, de refrear a ira, de tratar os outros não como eles merecem, mas como o Senhor tem nos tratado. Senhor, de ser amável para a tua honra e glória, Senhor, de ter palavras, ter reações, até mesmo olhares que demonstram que eu tenho o caráter do Senhor, que seja assim com cada irmão e irmã, Senhor. Deus, dá-nos capacidade de ser generosos também, transformadores daquilo que está ao nosso redor, que possamos abençoar as pessoas ao nosso lado, as pessoas na nossa casa, no nosso trabalho, onde estivermos, Senhor, e que para a tua honra e glória, quando olharem para nós, possam ver o caráter de Jesus, quando olharem para nós, possam conhecer mais o Senhor através da nossa vida. Esse é o nosso pedido, Senhor, nossa oração. E que o Senhor possa modificar aquilo que para mim é impossível, que para mim talvez seja uma barreira muito grande, e que talvez eu ou algum irmão possa estar dizendo, Senhor, não consigo ser amável, não consigo ser bondoso por causa disso, daquilo outro. Dá para nós a capacidade, Senhor, de transpor isso, de vencer essa barreira, e assim ser mais parecido com o Senhor. Que a gente possa
plantar a longo prazo, para entender que o Senhor deseja que a gente vá frutificando com o tempo, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos olhar para o nosso redor